Então a gente vai falar um pouquinho aí na parte de biofabricação, né, de cimentos de fosfato de cálcio, compósitos e polímeros para biofabricação, que é o que a gente está desenvolvendo lá no Laboratório de Biomateriais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tá? São uma série de trabalhos dos alunos do Labiomate, lá nesse site, lá tem o nome de todo mundo, tá? Tem uns 15 alunos mais ou menos, eu não coloquei. Tá? Próximo. Então, o que a gente vai fazer aqui, o que a gente está tentando trabalhar, são materiais para que a gente consiga fazer esses tais desses scaffolds aí que está todo mundo falando, né? E principalmente por prototipagem. Né? Próximo. Então, a gente parte de um biomaterial, e aí a gente tem, nesses biomateriais, a gente tem uma série de classificações, né? Então, a gente pode ter biomateriais biotolerados, que formam tecido fibroso quando implantados, tipo os metais, né? E a maioria dos polímeros. Materiais bioinertes, que você tem pouca ou nenhuma reação. Os materiais bioativos, em que você tem uma ligação química entre os tecidos e o material. E os materiais reabsorvíveis. Esse é bastante interessante, né, que para scaffold seria o ideal. Certo? Só que não é bem isso que a gente tem. Como deve ter sido comentado, muitas vezes a gente tem scaffolds metálicos, de óxidos que não são absorvidos. Tá? E dentro dos polímeros, que a gente vai falar um pouquinho, a gente pode ter polímeros de origem natural e de origem sintética, os polímeros artificiais. Próximo. Dentre esses polímeros naturais que a gente tem trabalhado, né, a gente tem trabalhado com alginato de sódio, que é um hidrogel. O que é um hidrogel? Como se fosse uma gelatina, né? Uma gelatina, aquelas do restaurante universitário, coisas do tipo. É um hidrogel. Então é um monte de água numa estrutura tridimensional. Né? E esse alginato de sódio, ele é feito é um polissacarídeo de algas, né? E tem uma série de vantagens aí, e produzem esses hidrogéis, essas gelatinas. Né? A vantagem desse material é o seguinte: para a cultura celular, ele é muito parecido com agar, né? Que já faz cultura celular com agar. Então a gente conseguiu desenvolver dentro do laboratório estruturas fibrosas, né? Fibras de alginato, que a gente está até pedindo patente, deve sair no próximo mês esse pedido de patente. Né? Já está escrita, só tem a parte burocrática lá de assinaturas. Então a gente começou a fazer fibras, que é uma coisa inédita, não tem na literatura, e elas por si só já são interessantes para serem utilizadas como scaffolds, sem mesmo a prototipagem. A gente está testando, né, já com células tronco mesenquimais e está obtendo bons resultados. É o próximo. Outro polímero que a gente tem trabalhado é o poliácido lático, né? Lático ou glicólico, que são polímeros absorvíveis, ele hidrolisa e vai desaparecendo com o tempo. Né? Próximo, aí o glicólico. Né? Essa é a diferença do outro, é que ele se solubiliza, hidrolisa muito mais rápido, então desaparece muito mais rápido depois de implantado. Então você pode também trabalhar com esse tipo de material, ou na verdade o que se trabalha é com copolímero, né, que tem propriedades muito mais interessantes, principalmente propriedades mecânicas. A gente também está trabalhando fazendo fibras desse tipo de material. Próximo. E também tem alguma coisa que a gente tem trabalhado, que a gente se chama de materiais inteligentes, que são materiais que têm algum tipo de modificação que permite que ele tenha alguma resposta diferenciada dos polímeros, né? Que é o grande problema dos polímeros sintéticos, né? Como o Silvio mesmo estava falando, né? Então, as células são os bichinhos bem chatos, né? Que eles gostam de determinado formato, de determinada resposta da superfície, né? E esses polímeros sintéticos não dão uma resposta muito legal. Então o que eles fazem? Eles se estressam e começam a dar problemas do cariótipo, né? Aí começa a aparecer tudo quanto é porcaria ali no meio. Então não basta só enfiar a célula lá dentro, ela tem que gostar de onde ela está, e ela tem que proliferar e surgir um tecido saudável ali, né? Como é que faz isso? Muito simples, né? São todas as dúvidas do Silvio. Próximo. Esse aqui é um tipo de material que a gente desenvolveu, também está pedindo patente. É um hidrogel, só que um hidrogel acrílico. Ele já é um scaffold, ele muda com pH. O pH 2 ele incha, pH 7 ele desincha, pH 10 mais ou menos. Isso aí pode ser muito utilizado em liberação controlada de drogas. Também é um pedido de patente nossa desse ano. Próximo.
A gente já trabalha com hidroxiapatita e fosfatos de cálcio para scaffolds já faz bastante tempo, são hidroxiapatitas nanométricas. Faz tanto tempo que na época não chamavam de nanométrica, era fininha, né? Não era nanométrica. Isso tem mais, está por volta de 20 anos, era muito fininho. E agora chamam de nanométrica. O próximo. E cimentos de fosfato de cálcio, né? Que é um cimento, que é como um cimento de parede. Então você tem um fosfato de cálcio, mistura com água, ele vai endurecer e dar resistência mecânica. A gente já fez estruturas de scaffold, né? E ela também não funciona tão bem assim, tá? Na verdade, ela precisaria de algum polímero ali que fosse mais adequado, principalmente algum polímero de origem natural. Próximo. E por que fosfato de cálcio, né? Por que a gente está trabalhando? Ele está falando que vai usar cimento de fosfato de cálcio. Porque assim, tem alguns trabalhos que mostram que os fosfatos de cálcio podem ser ósseo-indutores, dependendo muito da fase cristalina e da solubilização. Esse é um trabalho do De Groot, mostrando aqui esse mesmo, dois fosfatos de cálcio, um tem solubilidade, esse aqui tem solubilidade, esse não tem solubilidade. É uma morfologia muito parecida. E aqui você tem crescimento ósseo interpenetrando todos os poros, ósseo induzindo a formação. E aqui no caso, nesse outro, tem a formação só ao redor do implante, tá? Mostrando que alguns tipos de fosfato de cálcio são ósseo-indutores. O mecanismo é um pouco mais complexo, eu não vou falar aqui agora. Próximo. E além disso, tem um outro polímero que tem alguma atividade, acha-se, não se sabe direito, que poderia induzir a formação de tecidos moles, que seria o látex. Tá? Tem alguns trabalhos de Ribeirão Preto que mostram alguma coisa a respeito. E por isso que a gente também começou a trabalhar um pouquinho com isso aí, para ver realmente como é que funciona esse negócio, se é que funciona esse negócio. Próximo. Então, assim, ó, os polímeros naturais têm uma série de vantagens. Então, tem atividade fisiológica, propriedade mecânica similar aos tecidos, é biodegradável, né? E tem as vantagens inerentes de produtos naturais. Risco de infecções, reação de antígenos, fornecimento do material é instável, quer dizer, por ser de origem natural, deterioração muito longa depois da implantação, e as propriedades não têm tanta variabilidade, você não consegue controlar muitas propriedades. E o controle de fonte é fundamental, que ela varia muito cada vez que você tem uma propriedade um pouquinho diferente. Próximo. Já os materiais artificiais, os polímeros artificiais, têm uma série de vantagens, que ele é a reprodutibilidade, né? Então, como se faz em grandes quantidades, a propriedade é sempre a mesma. Se consegue controlar processos para ter essas mesmas propriedades. A macroestrutura, as propriedades mecânicas e o tempo de degradação podem ser controlados, que não pode ser feito com os polímeros naturais. Ele desaparece no corpo. A desvantagem é que ela não tem sinalização para as células, né? As células não reconhecem os polímeros artificiais como um material agradável a ele, e assim ele possa se reproduzir ali. Próximo. Então, o que a gente acabou fazendo? A gente começou a utilizar esses polímeros, algum desses polímeros, para fazer tanto colocar ele junto ao cimento de fosfato de cálcio, como fazer fibras para reforçar os materiais, tá? O cimento de fosfato de cálcio. A gente usou os métodos mais conhecidos aí de fiação, né, que é o eletrospinning, e esse aqui, ó, separação de fase induzida termicamente, tá? Aí tem os outros que eu não vou comentar. Próximo. Próximo. Então, as cerâmicas podem ser bioinertes, bioativas e absorvíveis. E os fosfatos de cálcio, que são as estrelas aí, que normalmente são as bioativas, elas podem ter o formato de pó, grânulos, blocos, né? E um formato novo aí no mercado de cimento, que esse produto, por sinal, é caríssimo. O pessoal está comercializando a $2.000 o grama desse material. Então, repito, $2.000 o grama. Então, o que é o cimento? Eu tenho 5 quilos no laboratório. Se alguém quiser, estamos pela metade do preço. Tá? Então, o que é um cimento? É um pó mais um líquido que se mistura e dá uma pasta que endurece lá no local, né? Que nem cimento de parede. Próximo. O pó é um fosfato de cálcio, o líquido
água com alguns aditivos aí para controlar a reação, e a pasta normalmente é o fosfato de cálcio precipitado, normalmente a tal da hidroxiapatita, né? Não foge, está sempre por aí, né? A próxima. E as vantagens. Ele não é necessário dar forma, né? Porque é um tipo cimento. A cavidade que você vai implantar é mínima também, porque ele é no formato de pasta. Você não precisa tirar tecido ósseo, por exemplo, para colocar o cimento. Você faz durante o ato cirúrgico, contato máximo entre osso e implante, que é pasta, baixa temperatura de presa, de endurecimento, quando se compara com o polimetilmetaquilato, que chega a 90 graus centígrados, né? O endurecimento é no local e ainda pode ser portador de drogas, porque ele é absorvível, ou parcialmente absorvível ou totalmente absorvível, dependendo da quantidade. Próximo. Então, é um pozinho, né, que é um comercial que se mistura com líquido. Misturou, aplica no paciente. Certo? Então, é assim que ele funciona. Próximo. E fixa. Ele não é cola, tá? Próximo. Então, os sistemas mais utilizados comercialmente é esse aqui, que é fosfato de cálcio, fosfato tetacálcico, dando hidroxiapatita, e esse alfa-TCP, que reage esse fosfato de cálcio com água, dando a tal da hidroxiapatita. Essa, no caso, uma hidroxiapatita deficiente em cálcio, muito similar à hidroxiapatita biológica. Próximo. Tem 3. Então, o que a gente está tentando juntar? A bioatividade dos fosfatos de cálcio com as propriedades do cimento, mais a resistência mecânica que as fibras acabam conferindo a esse tipo de material cimento, tá? Principalmente para melhorar o que a gente chama de tenacidade à fratura. Quer dizer, a energia necessária para se romper um material. Não só ele fraturar, mas também a energia que você vai ter para arrancar todas aquelas fibras, aumenta muito a energia para romper o material. Próximo. Esses aqui são os resultados do meu doutorado, mostrando que esses valores de adição de fibras com cimento podem aumentar muito. Aqui no caso é nylon e aqui fibras de carbono. E esses valores pontilhados aqui, isso aqui é a escala logarítmica, isso aqui é tenacidade da fratura plástica, J1C. Então a gente conseguiu até valores superiores ao próprio reportado em literatura, né? Que variavam desde aqui até aqui. Tem uma variabilidade muito grande aí na literatura desses valores. Então, para dar uma melhorada nas propriedades, a gente estamos estudando ainda, né, a obtenção da fase alfa-fosfato tricálcico, que aqui são vários estudos de temperatura, de sinterização para obtenção do pó, que é um problema sério, que sempre aparece uma outra fase que não interessa aí, que é a fase beta-TCP. Aí, no caso, aqui está marcado com beta, né? Então, quando a gente conseguiu ir a 1500, a gente está obtendo a fase alfa-TCP pura. Próximo. Isso é a parte do mestrado, né? E que a gente vê, ó, que com a temperatura e a resistência mecânica à compressão, para um dia ela aumenta a resistência mecânica, para 4 dias ela também vai aumentando conforme a temperatura. Quer dizer, quanto mais fase alfa-TCP, eu tenho maior a resistência mecânica. Próximo. Isso é importante porque não há alfa-TCP comercial, não se compra esse material. Tá? A gente também está avaliando a adição aqui de alginato de sódio, aqui na proporção 1, 2, 3%, né, que é aquele hidrogel, que a gente conseguiu também fazer fibras. E isso aqui é um defloculante, tá? E esse aqui é a composição padrão, tá? A amostra padrão, com 0% de alginato, só com defloculantes, esse aqui defloculantes e alginato. Próximo. A gente vê que a reação ocorre totalmente para todas as amostras, né? Totalmente não, né? Parcialmente, que é um dos problemas para esse pó que é obtido a 1500 graus, ele acaba diminuindo a reatividade, ele não solubiliza totalmente, ele não precipita totalmente a hidroxiapatita, por isso a gente está tentando uma outra rota que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas forma hidroxiapatita, que são esses quadradinhos, né? Próximo. E quando a gente coloca alginato, o que acontece, né? O teor de alginato vai aumentando a resistência mecânica e para 72 horas em soluções simuladas aumentam muito mais ainda. A gente está em 32 megapascal. Detalhe, resistência mecânica a úmido. Tá?
a maioria das reportagens de literatura é a seco e dá valores abaixo disso. Tá? Quer dizer, muitos trabalhos dão abaixo disso. Próximo. Porosidade, o que acontece? Por que aumenta tanto a resistência mecânica, né? Aqui a porosidade aparente, a porosidade vem decaindo com o teor de alginato de sódio. Então ela permite uma maior dispersão e uma redução de porosidade. Apesar que a porosidade também pode ser interessante para crescimento celular, né? Mas não dá para ter os dois, né? Poro e resistência mecânica, infelizmente, não é possível. Próximo. Só para mostrar a microestrutura, a gente tem um monte de agulhas aqui reagindo, formando a tal da hidroxiapatita, já mostrou no raio-x. Próximo. Então, como a gente viu que essa reatividade é um pouco baixa, né, a gente também está começando a fazer algumas reações de precipitação que não são reportadas em literatura, que é obter a fase alfa-fosfato tricálcico. Ih, cortou uns pedaços aqui. Aí não importa muito também, que a gente vai entrar em detalhes. Mas a gente está fazendo via úmida o alfa-fosfato tricálcico a baixa temperatura, né? A 1300 graus. Próximo. Então a gente vê que essa aqui é a que obtém a maior quantidade, próximo, de fase alfa, e é também, aqui ó, essa aqui acaba dando resistência mecânica maior, mas essa aqui também já é bastante elevada. Então a gente está tentando precipitar a baixa temperatura para ter uma reatividade maior desse alfa-TCP. Então, se a gente quer fazer scaffolds, a gente precisa de uma certa resistência mecânica, porque principalmente que ele vai estar lotado de poros, né, para se fazer um tal do scaffold. Então, a matriz tem que ser bem resistente. Próximo. E, para reforçar esse cimento, a gente também está fazendo fibras. Isso aqui é eletrospinning, né, está numa gaiola de Faraday aqui, fechado, que isso daí dá choque para chuchu. Quem trabalha com isso sabe, né, vira e mexe, dá um choque, que trabalha com 20 kV, 30 kV. Num alvo metálico estático, né? Aqui tem a agulha e dá uma diferença de potencial. Essas são as fibras que a gente está obtendo, de poliácido lático glicólico, grau biométrico, próximo, que nos dá um negócio que parece uma teia de aranha, né? São membranas, a gente está desfiando essas membranas e colocando para reforçar o cimento, e também a gente está fazendo camada por camada, membrana por membrana. Quer dizer, a ideia é utilizar esse material em prototipagem. Próximo. Essas aqui são fibras de alginato, alginato de sódio. Aqui estão mais bonitinhas essas fotos, feitas por um processo também com liofilização. Esse aqui a gente já tem esses testes em células tronco-mesenquimais, tem dado resultados ótimos, né? Principalmente por ser absorvível e parecer uma gelatina. Você incha isso aí, é um material, parece um algodãozinho. Você coloca em meio de cultura, ele vai inchar com o meio de cultura e já vai te carregar todos os elementos que são necessários para o crescimento celular. E a vantagem é o seguinte, é um método muito simples, muito barato e assim, em quantidade muito grande. Tá? Então, se você quiser fazer um osso, né, se você, o Silvio e a Mônica quiser fazer um osso inteiro de uma perna, né, está à disposição. Próximo. Essa aqui de poliácido lático glicólico, que a gente também está pedindo patente, que também é um processo bastante simples e permite uma quantidade bastante grande de polímeros. Próximo. Essa é alginato, mais algumas fotos. Próximo. Só para mostrar bem, tem algumas que são nanométricas, aí tem uma mistura nanométrica, não nanométrica. Próximo. E misturando os dois, o que acontece? A gente está ainda medindo algumas propriedades e a gente não mediu ainda a tenacidade da fratura, mas a gente sabe que é muito maior. Por quê? A ideia é a seguinte: se você tiver um scaffold de cimento de fosfato de cálcio de cerâmica, ela for muito porosa, você vai mexer com ele e vai esfarelar, vai começar a quebrar, soltar pedaços. Então, se você começar a adicionar essas fibras, além de dar um sinal melhor para as células, a gente acredita também que ela vai ser mais manipulável, ela possa, mesmo fraturando, ela não vai se esfarelar e perder pedaços, né? Então a resistência mecânica por si só, a compressão já aumenta com as fibras de alginato, né? Para 2% a gente tem o máximo aqui, próximo. Fibras de poliácido lático, ao contrário, piora muito. Você vê que a interação, né, que são meios aquosos, né? O cimento é em meio aquoso, aí o alginato também é hidrofílico, e as fibras de PLGA é hidrofóbico, então não acoplam direito, piora muito a propriedade. Mas a tenacidade da fratura deve melhorar de qualquer forma. Tá? O que está acontecendo? Ela está criando defeitos, mas ela não está totalmente desacoplada da matriz, né?
É isso que a gente espera que esteja acontecendo. A gente está medindo agora esses valores. Próximo. Esse aqui são os resultados de alginato de sódio com fibroblastos, para ver que ele não é citotóxico, né? Até para 7 dias, mas a gente já fez com células-tronco mesenquimais, também funcionou bem. Próximo. E essa mistura blenda de látex mais PLGA, que a gente também misturou esses dois. Esse por ser um polímero absorvível e o látex por causa de suas propriedades, né? E potencialmente ser indutor de crescimento de tecido mole. Só para a gente mostrar, a gente tem as blendas variando aí de 50-50 até 75-25, né, de PLGA, porque a ideia, na verdade, era fazer stents com isso aí, stents de traqueia, absorvíveis, que a gente está desenvolvendo um doutorado lá junto com o pessoal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Mas também, se funcionar bem, ele deve funcionar bem também para scaffolds, principalmente se assim, você imagina, você tem um scaffold poroso, que vai ser praticamente uma borrachinha, né? Vai ser muito fácil para ser manipulado. Próximo. Só para mostrar o DSC, que é uma mistura, ela é uma blenda não totalmente miscível. Próximo. E as propriedades mecânicas, né? O que acontece? É o polímero PLGA puro e esses aqui, né, ampliados, que são o contendo látex. Então o que acontece? Despenca o módulo elástico, né? Isso nos interessa, quer dizer o quê? Que ela vai estar mais flexível, vai ter propriedade como borracha. Próximo. Módulo de Young, né? Aqui, ó, 171, 137, 182. Esse aqui é o PLGA purinho, 900. Né? Então quer dizer que ele é bastante rígido. Para traqueia, se você for colocar em traqueia, a ideia é para traqueia principalmente para crianças, tá? Uso pediátrico. Então, se usar em traqueia, se o módulo elástico é muito elevado, né, ele é muito difícil de ser manipulado. Tá? Então, a ideia era essa. Próximo. Citotoxicidade, látex PLGA, não tem citotoxicidade. Lembrando assim, não é látex puro, tá? É purificado. Ele tem um monte de proteínazinhas ali no meio que a gente precisou tirar. Tá? E ele não está entrecruzado. Não tem agente de reticulação, que normalmente se utiliza, por exemplo, para luvas, enxofre, que é extremamente citotóxico. Aí, no caso, a gente não usou isso. Tá? Próximo. E esse aqui é um stentzinho que a gente fez por injeção. Esse aqui é só o projeto dele. E o próximo, a gente implantou em piloto ainda, né, na traqueia de um coelho. Ele ficou 1 mês com isso aí. Não teve reações muito graves, só que a gente teve problema com o dimensional dele. Tá? A gente está fazendo outros menores um pouquinho, que não ficou muito adequado. E por isso que a gente só fez em um coelho. Próximo. Tá, e só para fechar, esse trabalho eu já mostrei há um tempo atrás. Eu só queria comentar que essa parte de prototipagem é uma coisa extremamente importante, né? A gente fez todo esse caso aqui de uma hemimandíbula feita em titânio recoberta com cimento de fosfato de cálcio, né? Que já está desde 2004. Isso nos permitiu, próximo, não usar o cimento de fosfato de cálcio, mas essa empresa aqui, não está o nome da empresa, é a Prom, é uma empresa lá do Rio Grande do Sul, cujo dono é meu aluno, né? Ele está fazendo essas próteses de ATM, de articulação temporomandibular, prototipado exatamente como função daquele projeto que a gente começou lá em 2004. O cimento não entrou porque, como é material absorvível, a Anvisa pede assim 2 caminhões ou 3 de documentos, né, que ainda estão sendo elaborados. Então, por enquanto, a gente está fazendo, e ela pode chegar até aqui, né? Como ela é prototipada, você pode fazer a hemimandíbula inteirinha. Tá? Detalhe, tem similar importado. Eles cobram mais ou menos metade do preço. E faz prototipado. Tá? Acho que aí acabou, certo?